Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Existe uma famosa coleção de livros, cujo nome é As Crônicas de Nárnia. Vocês já devem conhecer. Elas foram escritas por um cristão chamado C.S. Lewis. E nessas crônicas tem um personagem chamado Aslan. Ele é um leão. E uma certa parte desse livro, Lewis disse o seguinte: era de certo a voz do leão. As crianças já haviam adivinhado que ele falava. Mesmo assim, quando falou, foi um choque para elas, ao mesmo tempo agradável e terrível. Eu grifei aqui no meu esboço essas palavras: agradável e terrível. Quando eu estava estudando sobre o texto que nós vamos considerar hoje, eu lembrei disso, sobre algo que ao mesmo tempo é agradável e terrível. O leão nessa história é um leão bondoso, mas ele não deixa de ser um leão. Ele inspira ao mesmo tempo confiança e temor. Então essas duas coisas estão juntas: confiança, temor. E nas Escrituras, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é representado tanto como o Cordeiro de Deus, como o leão da tribo de Judá. E hoje nós vamos falar sobre a primeira visão de João, aqui no Apocalipse, que ele vai ver Cristo glorificado. E nós vamos perceber estes dois pontos que eu falei aqui, algo que ao mesmo tempo é agradável e terrível, algo que inspira confiança, mas também temor, certo? Vamos ao texto. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 9 ao 20. Apocalipse 1, do 9 ao 20. É o último livro da Bíblia, hein? Fácil de achar. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive
Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor, que é a lâmpada para os nossos pés, que é a luz para o nosso caminhar, que é o alimento para a nossa alma, Senhor. Nesse momento eu peço que o Senhor prepare os nossos corações como um solo fértil para receber a Tua boa semente, que haja grande edificação em nossas vidas. Desvenda, Senhor, os nossos olhos para compreendermos as maravilhas da Tua lei. Pai, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha nossa, Redentor nosso. Eu reconheço que sem Ti nada posso fazer. Eu te peço, Senhor, usa-me como instrumento para expor com fidelidade a Tua palavra e que o Teu nome seja engrandecido. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, nós vamos considerar dos versos 9 e 10 a ocasião. Para quem estiver pontuando, esse é o primeiro ponto. A ocasião, versos 9 e 10. Eu, João, vosso irmão, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Nós já notamos nas mensagens anteriores que o escritor desse livro foi João, o apóstolo. E é notável como ele se apresenta aqui como companheiro daqueles crentes, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança. Isso demonstra humildade da parte de João. Ele se coloca no mesmo nível dos seus leitores. Ele é um companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. E o próprio Senhor Jesus Cristo já tinha avisado para os seus discípulos que eles passariam por dificuldades. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outra parte nas Escrituras, os discípulos, eles foram orientados a permanecerem firmes na fé. Em Atos 14, 22, diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, os cidadãos do reino de Deus sofrem pressões, passam por dificuldades, enfrentam perseguições da parte daqueles que são inimigos de Deus, inimigos da palavra do Senhor. Então, aqui no livro de Apocalipse, nós observamos que esse livro relata como essa tribulação aumentava e aumenta na medida que o reino ele se aproxima. Em 2 Timóteo, capítulo 2, do 11 ao 13, também tem algo semelhante a respeito dessa perseverança, desse reino, né, e em tribulações. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então, é necessário que os discípulos de Cristo, os membros deste reino, persistam, perseverem, confiando no Senhor, mesmo em meio a tribulações. Então, João, ele se coloca ali como um parceiro, alguém que está presente, um companheiro de lutas, uma vez que nós já vimos que o contexto não era muito favorável, não era muito simples, e o próprio João estava exilado, como o texto prossegue. Ele diz: em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Pátimos era uma ilha rochosa, vulcânica, onde os
governantes romanos enviavam os seus exilados, ali no primeiro e no segundo séculos. Então, durante o fim do reinado de Domiciano, João foi mandado para essa ilha, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus. Então, como eu já falei para vocês em mensagens anteriores, os romanos perseguiram os cristãos que não reconheciam o imperador como o seu senhor. O imperador queria ser reconhecido como Deus e como Senhor, e os cristãos não queriam fazer isso, e por isso foi fomentada uma perseguição contra os cristãos. É um detalhe aqui, um parêntese: a tradição diz que depois da morte desse imperador, Domiciano, o sucessor de Domiciano, Nerva, liberou João e permitiu que ele voltasse para Éfeso. Mas nesse período aqui, era o Domiciano que era o imperador, certo? E o texto prossegue dizendo, só um detalhe, vamos observar aqui a situação. O imperador querendo ser adorado como Deus, cristãos sendo exilados e perseguidos, mortos, alguns deles. João está nessa ilha e ele se coloca aqui como um desses irmãos, um companheiro nas tribulações, no reino, na perseverança no Senhor. A gente vê aqui a humildade de João. E agora ele vai falar a respeito, de que momento aconteceu essa revelação. Ele diz o seguinte: achei-me em espírito no dia do Senhor. Então os cristãos haviam começado a observar o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Cristo, como o dia do Senhor. O domingo é o dia dedicado ao Senhor, o dia santificado ao Senhor. Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana e paulatinamente os cristãos passaram a se reunir neste dia. Nós vamos observar, desde o livro de Atos, o povo se reunindo para partir o pão, para cultuar o Senhor no primeiro dia da semana. O apóstolo Paulo, posteriormente, vai falar para as coletas serem feitas nesse dia. Então, paulatinamente, os cristãos passaram a se reunir no primeiro dia da semana para cultuar, para adorar a Deus. E esse dia passou a ser chamado de Dia do Senhor. Um comentarista chamado Matthew Henry falou o seguinte: o dia que Cristo tinha separado, reservado para si, visto que a Eucaristia, ou seja, a ceia, é chamada de ceia do Senhor, isso não pode ser outra coisa senão o Shabat cristão, o primeiro dia da semana, a ser observado em memória da ressurreição de Cristo, que nós, que o chamamos de nosso Senhor, o honremos nesse seu dia, o dia que o Senhor fez, em que devemos nos regozijar. E um outro teólogo chamado R.C. Sproul complementa: domingo, falando desse versículo, o dia cristão de adoração, que celebra a ressurreição. A celebração de domingo antecipa a celebração da vitória final de Deus. Como assim a celebração do domingo antecipa essa celebração da vitória final de Deus? É como se o domingo, o dia do Senhor, o culto público, por exemplo, fosse como um vislumbre daquilo que vai acontecer de forma perfeita no porvir. É como se fosse um trailer do filme. No trailer você vê só um pedacinho ali do filme, mas não tem ainda o filme completo, O trailer, de certa forma, ele te prepara para aquele filme que você vai assistir posteriormente. E assim quando no domingo que durante a semana, também serve a Deus no nosso trabalho, nós buscamos trabalhar como para a glória do Senhor todo dia da semana. Nós temos os nossos momentos devocionais em casa, nós temos o nosso culto doméstico, mas no domingo a gente pode deixar nossas outras atividades de lado, e dedicar aquele dia para santificar o Senhor, para descansar, para glorificar a Deus, para se reunir com a sua igreja. E aqui todos, pessoas de diferentes lugares, de diferentes contextos, com gostos diferentes, reunidos para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para cantar ao Senhor, para louvar ao Senhor. Quando você vê no livro de Apocalipse, tantas partes que fala sobre
seres celestiais louvando ao Senhor, os 24 anciãos, os seres viventes louvando ao Senhor, e mais para frente vai falar de povos, de línguas, de várias nações, todos louvando ao Senhor. Isso vai acontecer na sua plenitude no porvir. E a gente tem a oportunidade de desfrutar de um pouquinho disso aqui quando a gente se reúne no dia do Senhor. A gente vai um dia desfrutar daquele descanso que ainda resta para o povo de Deus. Aqui a gente tem um vislumbre disso, um tipo disso, de algo que vai ser desfrutado na sua plenitude, com toda a igreja, né, no porvir, com todos os crentes de todas as épocas, de todos os lugares, de uma forma perfeita, sem mais nenhum tipo de contaminação do pecado, do diabo, do mundo, da carne. Nós vamos estar para sempre louvando o Senhor, junto com um povo santo e de uma forma perfeita. Isso nós vamos fazer na eternidade. Nós já desfrutamos de um aperitivo aqui, no domingo, no dia do Senhor, quando viemos adorar na igreja. Então valorize o dia do Senhor. Então, só desse contexto que nós observamos aqui, algumas lições são tiradas para nós. Uma lição de humildade. Mesmo João sendo o apóstolo de Cristo, ele se apresenta como um irmão e companheiro no reino de Deus. O maior é aquele que serve, né? No mundo, o maior é aquele que é servido por todos, né? No reino de Deus, aquele que se humilha é exaltado, aquele que serve os outros é o que é maior. E o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele a si mesmo se humilhou, ele se esvaziou, assumiu uma forma de servo. E nós também temos que ter esse mesmo sentimento de não querer exaltar a nós mesmos, mas de humildade. E João estava preso por causa do testemunho de Cristo. Ele dava testemunho, ele proclamava a palavra do Senhor, e ele estava disposto a sofrer as consequências em relação a isso. Em virtude dessa proclamação, ele foi exilado. Ele estava exilado, melhor dizendo, não preso, exilado é a melhor palavra. A lição de perseverança em meio à tribulação, nós aprendemos aqui, a vida cristã envolve sofrimento, dificuldade, tribulações, mas nós não podemos sucumbir, nós precisamos perseverar no Senhor, mesmo diante das aflições. Como nós lemos aqui, se com Ele nós perseverarmos, com Ele nós também reinaremos. Nós temos que ser fiéis até o fim, né? E aprendemos também que o dia do Senhor tem sido observado pela igreja desde o primeiro século, né? Para descansarmos, santificarmos, para trabalhar. Deus nos dá tempo para trabalhar para a sua glória, mas Ele dá tempo também para nós santificarmos, para adorá-lo, para cultuá-lo, para descansarmos. Então o domingo é o dia do Senhor. O culto a Deus deve ser um aperitivo do que nós vamos experimentar plenamente na glória. Esse foi só o nosso primeiro ponto, a ocasião, e tiramos várias lições daqui. Em segundo lugar, a visão, né? Nós vamos observar que ele diz: ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreve no livro. Então, nessa parte, antes de ver, nós vemos que ele ouviu grande voz, poderosa, que vai orientar para ele escrever a sua visão e enviar para as igrejas. Depois, aqui, qual seria o destinatário? Ele manda as 7 igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas, de fato, existiam. Eram igrejas que se localizavam ali na Ásia Menor, mas nós vimos também que o número 7, ele significa completude, o que nos leva a crer que essas igrejas, de alguma forma, também fazem referência a todas as outras igrejas, a igreja universal, ou seja, o Apocalipse é uma mensagem para
todas as igrejas e não se limita especificamente somente àquelas 7 igrejas da Ásia Menor. Um teólogo chamado D.K. Beale disse: essas igrejas representam todas as igrejas daquela época e do presente. E João diz o seguinte: voltei-me para ver quem falava comigo. Então ele tinha escutado, agora ele foi olhar para ver quem falava com ele. Então agora que vem a visão, tinha já a audição, e agora vem a visão. Então até então ele está descrevendo o que ouviu, agora ele observa quem falava com ele e descreve a sua visão. Sobre isso, antes de eu destrinchar cada parte da visão, eu queria chamar a atenção para um ponto, que a descrição de João não deve ser observada de modo literal, mas simbólico. Para João, é impossível expressar uma aparição celestial com termos humanos exatos. Por isso que ele utiliza o comparativo, como. Era como um bronze polido, não é literalmente. Então você tem que entender que aqui nós temos algo também simbólico, certo? Se nós observarmos essa visão no sentido estritamente literal, ia ficar uma coisa estranha, grotesca. Você tem que entender os símbolos que tem por trás. Por exemplo, uma espada que sai da sua boca. Você tem que entender o significado de cada parte dessa visão e dela como um todo, certo? Então começa o texto dizendo assim: vi 7 candeeiros de ouro, representam a igreja. O verso 20 diz o seguinte: os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então o próprio Senhor Jesus Cristo fala o significado dos candeeiros. Então 7 candeeiros de ouro. Qual é o significado deles? A igreja. Só você ler o verso 20, que diz: os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Cristo permite que a sua igreja brilhe no mundo. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo disse? Que nós somos a luz do mundo. No Antigo Testamento, as lâmpadas do castiçal queimavam continuamente ali, no tabernáculo. E Joe Bick diz o seguinte: se não há diferença entre os crentes e os incrédulos, por que as pessoas deveriam prestar atenção ao Evangelho? A presença de Cristo não permitirá isso, pois Ele faz a igreja brilhar. Ele está no meio dos candelabros. Ele os enche com o óleo do Espírito Santo. Então ali no Antigo Testamento, esses candeeiros, esses candelabros, ficavam ali no templo. E Cristo agora os relaciona com as igrejas. E nós lembramos que Ele falou: vocês são luz do mundo. Então nós precisamos fazer a diferença. A igreja não pode se conformar com este mundo. Ela precisa brilhar, sendo luz, fazendo a diferença em meio à escuridão. Então, 7 candeeiros representam as 7 igrejas que devem ser luz do mundo, devem ser iluminadas, e devem iluminar o mundo, porque elas têm o óleo do Espírito Santo, como foi dito aqui. E ele vê um semelhante a filho do homem, diz assim: no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem. No Antigo Testamento, os sacerdotes, eles cuidavam dos candeeiros. Então, Cristo, ele é apresentado aqui como um sacerdote celestial, que cuida desses candeeiros, que são o quê? As igrejas. E o termo filho do homem remonta ao livro de Daniel, que foi lido no início deste culto. O texto diz assim, Daniel 7,13: eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Então esse filho do homem aqui remonta ali o livro de Daniel. Essa é uma imagem que demonstra autoridade, que demonstra poder. O filho do homem é aquele que possui a autoridade suprema. Ele é o eterno rei do universo. E é interessante notar que o nosso Senhor Jesus Cristo assumiu esse título
para ele mesmo esse nome, Filho do Homem, no seu ministério, quando ele esteve aqui na terra. E aqui nós encontramos o Filho do Homem glorificado, majestoso, andando entre as suas igrejas para corrigi-las, encorajá-las, comandá-las, repreendê-las e também para elogiá-las. Então, 7 candeeiros, um como o Filho do Homem. E aí nós vamos observar que vai começar a ter uma descrição de cada parte. Primeiro vai falar a respeito das suas vestes. Diz assim: com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Existe a possibilidade aqui de essa descrição a respeito das vestes do nosso Senhor Jesus Cristo significarem essa roupa branca comprida até os pés, a dignidade da alta posição do Filho do Homem. Mas é notável que no Antigo Testamento também havia vestes especiais para o sumo sacerdote, por exemplo. Lá em Êxodo, por exemplo, Êxodo 28:4, vai falar a respeito das vestes do sumo sacerdote. Diz assim: as vestes, pois, farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliço, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, para os teus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino e daí por diante. Então, o sumo sacerdote, eles tinham uma veste assim, toda especial, que envolvia ali ouro, envolvia outras pedras preciosas aqui. Então, talvez essa demonstração da veste com cinto de ouro demonstra aqui Cristo como esse sumo sacerdote celestial aqui no meio dos candeeiros. E o texto continua falando agora a respeito da sua cabeça e dos seus cabelos. Diz assim: sua cabeça e os cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. E quando nós lemos o livro de Daniel, essa mesma designação aparece quando se refere ao ancião de dias, falando a respeito de Deus. Fala que a sua veste era branca como a neve e os seus cabelos da cabeça como a pura lã, lá em Daniel 7:9. E as escrituras também dizem que os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. É só você ler Provérbios 16:13. Um ponto que eu queria destacar aqui é o seguinte: aquilo que é atribuído a Deus no livro de Daniel, aqui está sendo atribuído a quem? A Cristo, Vocês lembram que a gente falou a respeito da divindade de Cristo? Que tem pessoas que negam a divindade de Cristo. Essas comparações, falando que Ele é aquele que vive, que Ele é o alfa e o ômega, que o seu cabelo é branco como a lã, esses detalhes que são atribuições encontradas a Deus Pai, também são referidas ao Deus Filho, demonstram também a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós observamos essas comparações. Depois fala a respeito dos seus olhos, os olhos como chama de fogo, ou seja, nada pode escapar dos olhos de Cristo. Ele conhece a condição espiritual de cada um de nós. Ele sabe como está a sua igreja. Ele também pode expressar o seu papel como juiz, conforme Apocalipse 19:12. E os seus pés são semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, que reflete a sua glória divina, possivelmente também a sua pureza moral. Mas também é válido nós lembrarmos que as Escrituras vão dizer que os inimigos de Cristo serão colocados debaixo dos seus pés. O Salmo 110:1 diz: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. 1 Coríntios 15:25, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. A sua voz é como voz de muitas águas. E a mesma descrição da voz de Cristo como voz de muitas águas, também a descrição da voz do Todo-Poderoso, lá em Ezequiel 1:24. Olha essa relação. Ezequiel 1:24 diz assim: quando eles andaram, ouviu o ruído das suas asas, que era como o som
de muitas águas, como a voz do Onipotente, um som de tumulto, como o tropel de um exército. Então essa voz do Onipotente, do Todo-Poderoso, que é como o som de muitas águas, aqui a voz de Cristo também é comparada com o som de muitas águas. Sua mão direita tinha 7, o quê? Estrelas. A mão direita pode ser interpretada como a fonte do seu poder, da sua proteção, como a sua majestade, a sua autoridade. Por exemplo, lá em Hebreus fala que Cristo assentou à direita da majestade de Deus nas alturas, né? E sobre as 7 estrelas, qual é o significado dessas 7 estrelas? O próprio Senhor Jesus Cristo também vai descrever no versículo 20, que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, vamos lá, vamos observar aqui a visão. 7 candeeiros, um como filho do homem, na sua mão direita, 7 estrelas. Qual o significado dos candeeiros? As igrejas. O filho do homem, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Na sua mão direita, sua autoridade, seu poder, seu governo. O que são as estrelas? Anjos de cada dessas 7 igrejas. Esse é o significado dessa visão. E é notável também que quando a gente pensa na sua mão direita, que Jesus ele nunca abandona os seus, mesmo diante da perseguição, da morte, das dificuldades e tribulações, eles estão nas suas mãos. A Bíblia diz que Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos, falando das suas ovelhas. E falando a respeito da sua destra, de Jesus estar à destra de Deus também, é interessante notar que Estevão, quando ele estava morrendo, apedrejado, a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. O Senhor amparando, cuidando, mesmo em meio às aflições, às tribulações. Então, a sua mão direita. Posteriormente, o texto vai falar a respeito da sua boca. Da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Vocês estão entendendo porque nós não temos que interpretar isso tudo de forma literal? Quer dizer que ele tem uma espada, literalmente? Não, isso é uma representação. Em Isaías 11:4 diz assim: castigará a terra com a vara de sua boca, com o sopro de seus lábios, matará o perverso. Segundo a Tessalonicenses fala: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro da sua boca, destruirá pela manifestação da sua vinda. E Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Efésios 6:17 diz que a espada do espírito é o quê? A palavra de Deus. O teólogo George Led disse exatamente isso. Se tomarmos essas palavras literalmente, elas formariam um quadro grotesco, mas interpretadas simbolicamente, elas expressam uma verdade sublime. Ele falará e será feito. Então a imagem da espada que saía da sua boca representa o quê? A palavra de Cristo. É a palavra, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra que é como uma espada que penetra no mais profundo do ser. É por meio da palavra. E o seu rosto, o texto diz que o seu rosto brilhava como o sol em toda a sua força. Então é dessa maneira que João descreve a glória de Cristo. É interessante notar que Jesus ele foi transfigurado diante dos seus discípulos numa outra ocasião, e esse termo também apareceu. O rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornavam brancas como a luz. Em Juízes 5:31 diz assim: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilhem como o sol. Aqui talvez tenha uma referência a Juízes 5:31.
quando se levanta em todo o seu esplendor, o texto continua. Então Cristo, ele é esse Messias vencedor, ele é glorioso, ele que em sua humilhação enfrentou provações, sofrimento e por fim uma morte sangrenta na cruz, agora é apresentado como glorioso, como poderoso. Meus irmãos, parem um pouquinho para refletir a respeito disso. Imagine, João olha e vê. Imagine alguém com a voz, com o som de muitas águas. Você ouviu uma cachoeira, aquele barulho forte. Tenta imaginar uma voz tão poderosa como o som de uma cachoeira, som de muitas águas. Imagina esse poder, imagina essa imagem gloriosa. O que ele está demonstrando aqui, gente? Cristo é majestoso, é poderoso, é glorioso, é santo. Ele tem direito de julgar. Ele vai esmagar os seus inimigos. Ele com os seus olhos consegue perscrutar até o mais íntimo do nosso ser. Ele sabe o que você está pensando agora mesmo. Ele conhece até as motivações do seu coração. Ele governa sobre céu e terra. Ele é santo. Ele é todo poderoso. Ele é aquele que reina. Às vezes as pessoas têm uma imagem de Cristo errada. Inclusive o Tiago estava falando hoje sobre não fazer imagens do Senhor, né? Às vezes as pessoas fazem imagens bobinhas ou irreverentes, sabe? De Cristo como algo totalmente diferente das Escrituras, sem nenhum tipo de poder. Fazem memes na internet representando Jesus de forma zobeteira. Mas como ele é descrito aqui no Apocalipse, é de algo poderoso, glorioso. A visão que João apresenta é Jesus como majestoso, como soberano, como Senhor. Como na nossa ilustração inicial sobre as Crônicas de Nárnia, eu falei que o leão, mesmo sendo bondoso, ele continua sendo um leão. Ele tem poder de despedaçar você. Mas ele é bondoso, mas ele é um leão. Então a gente tem que ter essa noção a respeito do nosso Senhor. Ele é majestoso, ele é todo poderoso, ele é glorioso, meus irmãos. Isso deve nos levar a sermos reverentes. É esse Jesus a quem nós servimos. Ele é santo, justo, juiz, soberano, poderoso. Essa visão de João descrita aqui deve fazer você refletir. É esse Senhor que venceu, que é digno de glória. Ele é quem cuida de nós e é diante dele que nós servimos. Quando eu falei na primeira mensagem sobre o livro de Apocalipse, lembra quando nós cantamos, quando nós viemos para a igreja, quando nós adoramos? Será que a gente tem essa noção de que é esse glorioso que a gente está cantando, adorando, cultuando? Pense nisso. Nosso terceiro ponto é a reação. O texto diz: ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Ele ouviu, viu, caiu. Ele cai como morto, diante de tanta glória. Ao ver Jesus na sua aparência glorificada, foi demais para João. Ele estava ciente de que ele era totalmente indigno de estar diante do Senhor, de ver a glória do Senhor. Joel Bick diz assim: João era um filho querido de Deus, mas ainda era um pecador. Nós admiramos os santos do Novo Testamento como João, Paulo, Pedro, mas devemos lembrar que eles também eram homens como nós. Eles ainda lutaram contra o pecado e a corrupção. Portanto, João não poderia olhar para essa revelação do Cristo ressuscitado e exaltado sem medo. Ele é um ser humano, ele é um pecador, mesmo sendo um crente, ele ainda era alguém que luta contra os seus pecados.
a gente não tem noção da santidade, da majestade divina. Quando você observa em relatos no Antigo Testamento, por exemplo, lá em Isaías, quando fala, né, que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, o que ele diz? Ai de mim, que vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o rei, socorro. Aí o Senhor, na sua misericórdia, manda o anjo lá e toca nele, para purificar ali os seus lábios, e depois ele pergunta, quem enviarei? Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então você vê a reação dele, a gente olha, diante da santidade, a gente olha a nossa impureza, a gente olha a nossa sujeira, o nosso pecado. Em Daniel 8 acontece algo semelhante, diz assim, 8:18, falava ele comigo quando caí sem sentido, rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs de pé no lugar onde eu me achava. Então, é uma majestade que a gente não tem nem dimensão. Eles caíram como mortos ou ficaram totalmente desesperados. Um outro relato semelhante é na transfiguração de Jesus. Os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Então a reação dos crentes, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, diante da majestade divina, é semelhante. É se prostrar, é cair, é se sentir indigno. Eu pergunto para você, você reconhece a sua condição de pecador diante da santidade divina? Nenhum de nós poderíamos ter parte com Deus, nem habitar com Ele diante da sua santidade. Se nós dependêssemos de nós mesmos, todos nós estaremos perdidos. É possível que alguns de nós pensemos que nós somos boas pessoas e por isso a gente tem algum tipo de mérito. Não temos, não somos, primeiro não somos. O nosso padrão não são as outras pessoas. Às vezes a gente quer se comparar com o outro, mas eu não sou tão ruim quanto ele. Não, isso aqui todo mundo faz, mas aquilo ali, não. Mas não é esse o padrão. O seu padrão é a lei de Deus, e é um Deus que é santo. Quando nós estivermos diante daquele que sabe tudo, que conhece os nossos segredos, que sabe dos nossos pensamentos e das motivações do nosso coração, como é que você vai estar diante dele? Uma coisa é olhar aqui para um ser humano, para um pastor, para um amigo, que quem sabe você às vezes até esconde os seus defeitos, mas diante dele não tem. Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Ele sabe tudo. Tudo que você já viveu, tudo que você já fez, tudo que você faz, Ele sabe. Ele te conhece por inteiro. Ele sabe das motivações do teu coração. Não tem como escapar. Então a gente cai como morto. A gente fica, ai de mim que eu vou perecendo. Que é o nosso sentimento. Não pense que você tem qualquer tipo de justiça própria. Você não tem. Você precisa de alguém que diga, como Jesus disse, não temas. Você precisa dele. Não tem outro que possa resolver o seu problema. E a gente vai para o nosso último ponto, que é a instrução. O texto diz, porém ele pôs sobre mim a mão dizendo, não temas. Que maravilha que esse Deus Todo-Poderoso, que esse Senhor tão glorioso, também é bondoso. O Filho do Homem, de forma amável, coloca a mão direita sobre o João e diz, não temas. Quantas vezes João já tinha escutado Jesus ouvir isso? Nas Escrituras, no mar da Galiléia, durante uma tempestade, ele diz, não temas. No monte da transfiguração, ele vai dizer, não temas. Quando Cristo apareceu após sua ressurreição, ele diz, não temas. E agora, como rei exaltado, ele diz, não temas. Isso também serve para nós.
Por que que nós não tememos? Porque Ele venceu a morte, porque Ele morreu no nosso lugar, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, porque Ele é o primeiro e o último. É por isso, é só por isso que você e eu podemos não temer, porque é Ele quem resolve o nosso problema. Eu sou o primeiro e o último. E nós lemos também Isaías, que foi lido aqui na liturgia. Foi dito isso a respeito de quem? De Deus. E Jesus está dizendo o quê? Eu sou o primeiro e o último. E é interessante que só falar eu sou. Lembra quem disse eu sou o que sou para Moisés? O Senhor, Yahvé, no Antigo Testamento falou eu sou. Quando perguntarem quem foi que te enviou, eu sou, te enviou. E Jesus vai dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o primeiro e o último. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o criador, Ele é o autor da salvação, Ele é o primogênito entre os mortos, e é Ele que levará todas as coisas até a consumação. Ele diz no verso 18, é aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Lembra que Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ele personifica a vida, e morreu para pagar o preço por nossos pecados, e ressuscitou. Ele agora, Ele sempre foi, Ele é eterno, Ele é divino. Quando Ele diz, estive morto, diz respeito à sua morte sacrificial na cruz do Calvário. Mas Ele diz, eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Ou seja, Ele ressuscitou. Agora, Ele é imortal, é indestrutível, venceu a morte e tem as chaves da morte e do inferno. Em outras palavras, todos os seres humanos se apresentarão diante do Senhor, diante do trono do julgamento. Eles serão julgados, mas aqueles que confiam em Cristo serão salvos, estarão com Ele para sempre, porque Ele venceu a morte, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqui está a razão da nossa esperança. Então, imagina o alívio de João, né? Não temas, sou eu, o primeiro e o último, aquele que estive morto, mas estou vivo, pelos séculos dos séculos, e venci, né? Tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Então, as coisas que ele viu, alguns teólogos entendem que aqui fala da aparição de Jesus a João. As coisas que são, refere-se ao estado espiritual daquelas 7 igrejas. E depois as coisas que hão de acontecer, que alude ao período que abarca o tempo de João até o retorno do Senhor. Dessa forma, Apocalipse é relevante para toda a igreja, em qualquer época, tanto para aqueles que receberam, quanto para nós, nos dias de hoje. É uma mensagem de consolo e certeza para os crentes do passado, do presente e do futuro. E aqui o próprio Senhor Jesus Cristo vai falar a respeito do significado daquela visão, que eu já dei o spoiler para vocês e já falei, que é o verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. A palavra mistério são segredos inacessíveis à nossa compreensão, a menos que sejam explicados. Mas o Senhor esclarece aqui. Ele diz que as estrelas são os anjos das 7 igrejas e os candeeiros são as 7 igrejas. Quando ele fala a respeito dos anjos das 7 igrejas, muitos intérpretes entendem que são mensageiros enviados às congregações, ou seja, são aqueles que são responsáveis por Cristo, comissionados por Cristo para o desenvolvimento espiritual
do povo de Deus. Seria como se fossem os pastores daquelas igrejas, né? Muitos intérpretes defendem essa posição. É um texto difícil, mas existe uma possibilidade forte de ser essa interpretação. Joel Bick sustenta também essa visão. Ele diz: os anjos são espíritos ministradores enviados para ministrar aos herdeiros da salvação, mas não tem um evangelho eterno para pregar. Este tesouro é colocado em vasos de barro para que a excelência do seu poder seja de Deus, 2 Coríntios 4:7. Da mesma forma, os ministros são chamados anjos, porque são mensageiros de Deus, aos quais foi confiada uma função elevada e celestial. Então é nesse sentido que os anjos seriam esses ministros de cada igreja, certo? E aqui nós observamos agora, finalizando essa parte, nós observamos agora que assim como Cristo é o leão de Judá, assim como tem essa visão que deixa João caído como morto, ele também é consolado por Cristo. E aqui nós lembramos que além de ser um leão, ele também é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e ele também é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Assim como o leão é poderoso na ilustração, ele também é bondoso com os seus. Que consolo maravilhoso de saber que esse, que é todo poderoso, que é tão glorioso como João descreveu, ele cuida de nós. Ele diz: não temas, eu venci, né? Eu sou o alfa e o ômega, vocês podem confiar. Assim como o Senhor disse a João: não temas, ele continua sendo Deus conosco. Ele está conosco em nossas tribulações, e ele nos diz: não temas, não temas. Assim como João caiu prostrado diante da majestade de Cristo, diante da sua santidade, nós sabemos que somos pecadores e não somos dignos de estar na presença de Deus, mas Cristo disse: não temas, ele é o que morreu, mas vive, que tem a chave da morte e do inferno. Se estivermos com Cristo, temos salvação, temos perdão, temos paz com Deus e habitaremos na cidade celestial. Ele cuida do seu povo e nós, como igreja, devemos refletir a sua luz e devemos viver para a sua glória. Como esses candeeiros que devem brilhar, nós temos que ser luz do mundo. E aqui chegamos na nossa conclusão. Nós vimos 4 pontos hoje: a ocasião, a visão, a reação e a instrução. Caso você esteja anotando, em primeiro lugar, ocasião, versos 9 e 10, João estava exilado na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus Cristo. Teve a visão no dia do Senhor. Então, persevere no Senhor, mesmo em meio às tribulações. Proclame a palavra do Senhor por onde você passar. Valorize o dia do Senhor, santificando esse dia e adorando a Deus com a sua igreja. Segundo ponto, a visão, versos 10 ao 16. Ele descreveu Cristo glorificado. Então, Cristo é infinitamente mais do que um amigo pessoal nosso. Ele é Senhor, é o mestre do universo. Então tenha reverência, adore o Senhor, busque ser santo, porque Ele é santo. Nosso terceiro ponto, a reação, verso 17. Quando João viu, ele caiu como morto. Considere então a sua pequenez, a sua pecaminosidade, a sua necessidade de purificação. Considere a grandeza e a majestade e a santidade do Senhor. E quarto, nós vimos a instrução dos versos 17 ao 20. Nós vimos que o Senhor ternamente disse: não temas. Apresentou a si mesmo como vitorioso Salvador, instruiu o que João devia fazer, bem como ele deu o significado da visão que ele tinha acabado de ver, né? E sobre isso eu digo: encontre conforto na graça e na misericórdia do Senhor. Considere aquele que venceu a morte. Confie em Cristo para a salvação e viva para a glória de Deus. Vamos refletir a respeito de tudo que ouvimos e que lembremos que assim como Aslan é um leão bondoso,
o nosso Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, mas também é o Leão de Judá. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, que sempre nos ensina, que nos corrige, que nos admoesta, que traz uma visão gloriosa do Senhor. Que essas preciosas verdades estejam em nossos corações e nos levem a viver para a tua glória. Abençoa-nos como igreja, a cada dia mais crescermos em santidade, para vivermos, Senhor, de forma agradável a ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos todos ficar de pé.